Apocalipse, capítulo 1, verso 18. Enquanto você encontra, eu quero deixar aqui os meus votos de gratidão a Deus pela vida do pastor Ricardo, anjo dessa igreja, pessoa que nós aprendemos a amar no pequeno espaço de tempo. Estivemos juntos ali no congresso, no encerramento do congresso de varões, e foi uma bênção. Só não foi melhor porque eu fiquei gripado no final do congresso. Saí com o corpo suado para fora da igreja, parecia que eu tinha entrado de terno e tudo dentro da piscina. E aí eu me descuidei, saí para fora da igreja e veio um vento, e aí eu fiquei sem voz no dia seguinte. Já tomei hoje a segunda injeção e estou aqui pela misericórdia. Mas Jesus é bom, né, irmãos? Aleluia. Então, antes de nós lermos a palavra, diga para esse irmão assim: olha, você tem 1001 motivos para adorar a Deus essa noite. Fala para ele assim: sabe por quê? Você não valia uma cimbalena furada, mas Jesus deu a vida dele para você. Aleluia! Aleluia! Capítulo 1, Apocalipse, verso 18. Eu que vivo, fui morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho em minhas mãos a chave da morte e do Hades. Podem sentar glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. O tema da campanha é Casa Blindada. Meus queridos, quando nós nos deparamos diante desse contexto sagrado, é estranho o pregador usar um tema que fala exatamente sobre a morte. Quantos de nós aqui essa noite não já presenciamos ou participamos de um momento fúnebre, aonde perdemos alguém da nossa família, um parente, um amigo ou uma pessoa querida? Sabemos que a morte, ela traz sequelas, porque ela traz uma amargura profunda na alma. E sabemos que ela só veio se tornar existente lá no Jardim do Éden, quando Deus disse para o homem jamais tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que ele tocasse, certamente ele morreria. E quando esse fato se tornou real, Deus olhou para o homem e disse: tu és pó, e do pó tu voltarás. E quando nós olhamos para a Escritura Sagrada, nunca houve ninguém na história dos homens que tivesse a capacidade e o poder de vencer o poder da morte. O apóstolo Paulo, no livro de 1 Coríntios, ele faz menção das Escrituras, e quando nós observamos essa leitura, o apóstolo Paulo, ele debocha da morte quando ele disse: aonde está a morte, a tua vitória? Porque no Calvário a morte, ela foi derrotada. Quando nós olhamos para o sacrifício do Calvário, nós podemos compreender e entender o que Jesus fez por nós naquele momento crucial, quando ele estava crucificado. E quando nós olhamos para as Escrituras, nós encontramos na palavra de Deus 4 ocasiões que Jesus se deparou com a morte cara a cara, e nas 4 vezes que ele se deparou, ele venceu a morte. Então o tema da campanha é Casa Blindada. Coloca a mão no ombro do seu irmão e diga para ele: não tenha medo de alma penada e nem de crente com a cara feia, porque Jesus morreu no Calvário para te guardar, para te abençoar, para te libertar e para completar todas as obras dele na sua vida. O primeiro encontro de Jesus com a morte foi na casa de Jairo. A Bíblia diz que Jairo era chefe dos publicanos e ele tinha uma reputação perante a sua cidade. Seria difícil para ele se deparar com Jesus no momento crítico da sua vida, mas diz a Bíblia que a sua pequena filha adoeceu, e a doença sempre chega na nossa porta, chega muitas vezes na nossa casa, e diz a Bíblia que a menina ficou num estágio tão crítico que ela estava quase à morte, mas aquele pai tinha dentro dele uma esperança. Olha para esse menino, para ele: não perca a esperança. Diga para ele: não perca a esperança. Dizem lá fora que a esperança é a última que morre, mas a nossa já morreu e ressuscitou.
angustiado, atribulado, perturbado, porque a sua única filha está no leito, quase perecendo. E diz a Bíblia que nesse momento que Jairo chega até Jesus, Jesus olha para ele e Jairo diz: mestre, eu tenho uma filha que está enferma, e não já gastei tudo que eu tinha para poder solucionar o problema dela, mas ninguém deu jeito. Mas eu creio, porque a palavra diz que nada é impossível àquele que crê. Eu creio que tu és o autor da vida. E Jesus diz: eu vou com você até a tua casa. Diga para o seu irmão: coisa linda é um crente que sabe que Jesus vai para casa com ele. E Jesus diz: eu vou com você para a tua casa. Mas quando nós estamos desesperados, parece que sempre aparece alguma coisa no caminho. Diz a Bíblia que quando Jesus vai para a casa de Jairo, aparece uma mulher enferma com um fluxo de sangue, e Jesus para diante da multidão e ele olha para alguém e diz: alguém me tocou. Pedro olha para ele e diz: mestre, olha a multidão que te cerca, e como tu perguntas quem te tocou, aquela mulher saiu de casa, enfrentou uma multidão só para tocar na orla das vestes de Jesus, porque ela sabia que se tocasse nele, ela seria curada. Quando você toca em Jesus pela fé, você alcança tudo aquilo que ele prometeu. Jesus olha para aquela mulher e diz: vai em paz, porque a tua fé te salvou. E Jesus continua indo para a casa de Lázaro, mas sempre tem um secretário de diabo que tem a língua maior que a minha gravata para trazer má notícia. Diga para o irmão: não escuta esses linguarudos não, irmão. Quando vir um linguarudo falar alguma coisa para você, repreenda ele pelo poder que há no sangue de Jesus. Não escute os linguarudos, escute a voz de Deus. Chega alguém e diz: mestre, não incomode o mestre Jesus, porque a tua filha está morta. Jairo olha para Jesus e diz: Senhor, desculpe lhe incomodar, mas já não tem mais jeito. Não tem jeito para mim e não tem jeito para você, mas para Deus sempre vai ter uma porta. Uma porta de saída. Jesus olha para Jairo e diz: Jairo, não temas, somente creia. Aleluia! E diz a Bíblia, meus irmãos, que naquela época, quando nós olhamos, contratava-se pessoas para chorar quando se morria alguém. Diga para o irmão: naquela época já tinha gente seca e gente ruim, só chorava se pagasse. Dá uma olhada para o seu irmão e diz: se você quer quanto para chorar nessa noite? Eram animadores de velório e eles choravam. E diz a Bíblia que Jesus chegou, porque casa estava blindada com a presença dele, e aonde ele chega, o mal tem que sair. Jesus entra na casa e está aquele povo chorando, e ele diz: não tema, a menina não está morta, apenas dorme. Sabe por quê? Jesus despreza a morte. Aquela multidão olha para ele e diz: ei, quem é esse aí que está falando que a menina não está morta? Nós conhecemos a morte. Jesus olha para eles: vocês conhecem a morte, mas eu sou a vida. Eu sou a vida. Jesus entra no quarto, e aonde a presença de Jesus chega, a morte se arrepia de pavor, porque a casa está blindada. Aleluia! Jesus olha para a menina e diz: levanta-te. E a menina levantou. Sim, meu Deus, aleluia! Aqueles hipócritas que estavam chorando porque pagava, disseram que ela estava morta, mas aonde a vida chega, tudo muda. Olhe para o seu irmão e diga para ele: eu não sei o que está morto na sua vida. Pode ser sonhos, pode ser projetos, mas aonde Jesus chega, o sonho ressuscita, os projetos ressuscitam. Pastor Ricardo estava uma vez, pastor Eduardo, meu irmão estava uma vez no Ceará, lá em Juazeiro do Norte, terra do Padre Cícero, e aconteceu algo
5 anos de idade. E um dia, essa irmã entrou na igreja e escutou o sermão do pastor que dizia que se ainda que estivesse morto, se cresce, viveria, porque ele era a ressurreição e a vida. E aquela irmã nova convertida, com 2 meses de fé, ela guardou aquela palavra no seu coração. E quando foi um dia, ela saiu de manhã cedo e ela foi para a roça trabalhar. Deixou a sua filha, como de costume, na cama dormindo, e ela foi para o campo. Quando deu meio-dia, ela voltou para casa. E quando ela chegou em casa, ela achou estranho, porque não tinha barulho de nada. E criança, quando acorda, irmão, sempre tem barulho. E ela entrou em casa, e a casa estava silenciosa. A criança não estava na sala, não estava no banheiro, não estava na cozinha. Foi impossível que esteja dormindo até uma hora dessa. E ela entrou no quarto. Quando ela abriu a porta do quarto, a menina ainda estava deitada sobre a cama. E a mãe foi acordar a menina. E quando ela tocou na criança, a criança estava fria. Ela não sentiu os batimentos, não sentiu a respiração. Aquela mãe entrou em desespero, sacudendo a criança, porque a menina estava morta. Mas ela lembrou: o pastor pregou semana passada, dizendo que Jesus é a ressurreição e a vida, e que ainda que estivesse morto, se cresce, viveria. E eu creio, eu vou para a casa do pastor. Ela largou a criança em casa e foi até a casa do pastor. Quando ela chegou na casa do pastor, ela disse: pastor, a minha filha de 5 anos, eu encontrei ela morta em cima da cama. E o que a senhora quer que eu faça? Eu quero que o senhor venha comigo e ore por ela, porque eu creio que Jesus pode devolver a vida. Aquele homem olhou para ela e disse: minha irmã, eu não posso orar. Ela disse: mas por quê? Porque eu não acredito que Jesus possa dar a vida para ela. E quantos pregam e não acreditam naquilo que Deus? E Jesus disse: prega o que vive, e viva o que prega. A irmã nova convertida olhou para ele e disse: mas o que eu faço? Se o senhor não vai orar, o que eu vou fazer? Ele olhou para ela e disse: minha irmã, ore você. Quem sabe Deus escuta a tua oração, porque você é nova convertida. A irmã olhou para ele e disse: então, mas eu nunca orei, eu não sei orar, eu sou nova convertida. Ele disse: feche os seus olhos e fale com Deus como se estivesse falando comigo, e a senhora vai conversar com Deus. E ela fechou os olhos e falou: maravilhoso Jesus, eu estou aqui na casa desse pastor desviado, Jesus. Meu Deus, eu pedi para esse homem orar pela minha filha, e ele disse que não crê mais, mas eu creio. Jesus, eu sei que tu estás aí nos céus, na tua grandeza, na tua majestade, e me desculpa te incomodar nessa tarde, mas a minha pequena está morta, Jesus, e eu creio que tu és a ressurreição e a vida. Jesus, pega a tua caneta de ouro e anota o endereço lá de casa. O senhor vai sair aqui da casa desse pastor desviado, e o senhor vai pegar a avenida principal. Quando o senhor chegar no fim da avenida, o senhor pega a primeira direita, o senhor pode seguir em frente. Lá na frente, Jesus, o senhor vai ver uma estrada carroçal, o senhor pode andar por ela até o senhor encontrar uma ponte. Quando o senhor atravessar a ponte, Jesus, toma cuidado para não cair dentro d'água, porque aquela ponte é traiçoeira. Quando o senhor atravessar a ponte, o senhor vai ver uma árvore bonita, o senhor pode parar lá para descansar. Depois que o senhor descansar, Jesus, o senhor vai começar a subir a serra, e quando o senhor começar a subir a serra, o senhor vai ver 3 casas. Tem uma casa amarela, uma casa preta e uma casa branca. Jesus, a casa branca é a minha. Olha, Jesus, eu vou te contar um segredo que eu nunca contei para ninguém. A chave da casa está embaixo de uma pedra, perto da porta da cozinha. Jesus, vai lá, que eu já estou aí. Eita Deus, aleluia. A irmã terminou de orar, o pastor estava com o olho arregalado. Ela falou: pastor, que hora que é? São 12:45. Então o senhor me dá licença, que Jesus já está me esperando. Oh, Aleluia. O pastor olhou para mim e disse: irmã, espera, que eu vou pegar a minha Bíblia, que eu vou com você. Ela olhou e disse: para quê? Eu quero ver se Deus ainda faz milagre. E eles saíram da casa dele, pegaram a avenida principal, pegaram a primeira direita, andaram a estrada carroçal, atravessaram a ponte e começaram a subir a serra.
Quando subiram a serra, viram a casa amarela. Subiu mais um pouquinho, uma casa toda preta. E quando eles olharam lá em cima, a casa que ela tinha deixado toda fechada, quando ela olhou, a janela estava aberta. Ela gritou: eita Jesus, chegasse primeiro do que eu. Glória! E ela correu para casa. E a porta da sala já estava aberta. Quando ela entrou na sala, o pastor começou a sentir uma presença, uma glória. Meu Deus! Porque Deus permite certas situações para renovar a nossa fé. E ela olhou a sala e falou: Jesus está aqui, porque eu estou sentindo a presença dele. Aleluia! E ela olhou na porta do banheiro. O banheiro estava vazio. Aí ela foi para o quarto. Quando ela abriu a porta do quarto, a cama estava vazia. Ela falou: pastor, só resta a cozinha. E ela foi para a cozinha. A criança pequena de 5 anos de idade, ela estava sentada sobre a mesa da cozinha. E o armário era alto, não tinha como ela pegar. Ela estava comendo biscoito em cima da mesa da cozinha. E quando ela entrou na cozinha com o pastor, ele começou a sentir um renovo na alma. Comecei a falar em línguas, porque ele olhou para aquela criança e sentiu algo diferente. Aí a mãe chegou para ela e disse: minha filha, o que aconteceu? E a criança de 5 anos, criança não mente, ela disse: mamãe, eu estava dormindo, quando eu acordei com o abrir da porta, e quando a porta abriu, um homem todo vestido de branco, ele me pegou em seus braços, ele olhou nos meus olhos e disse: você tem fome? Eu disse: eu tenho. Ele me colocou assentada sobre a mesa da cozinha, foi lá no armário, pegou biscoito e deu para me alimentar. Olha, mamãe, eu não pude olhar muito nos seus olhos, porque o seu rosto brilhava como o sol, mas eu vi que as suas mãos estavam furadas. É Deus, aleluia! Segure a mão desse irmão aí e diga para ele: eu não sei o que está morto na sua vida, mas o Deus da vida está aqui essa noite. O Deus da vitória está aqui essa noite. Diga para ele: Jesus ainda faz milagre. Você creia ou não, ele vai continuar fazendo. Jesus sai do quarto com a menina e diz: Lázaro, Jairo, a tua filha está viva. Aleluia! Diga para o seu irmão: 1-0 para Jesus. Diga para o irmão: 1 para Jesus, 0 para a morte. Então olha para ele e diz assim: então muda essa cara de defunto, que você não está no velório. Muda essa cara de delegado, que aqui não é delegacia. Muda essa cara feia, porque aqui é lugar de glória, é lugar de pessoa. Segundo encontro de Jesus com a morte. Jesus sai da residência de Lázaro, de Jairo, e ele continua a sua missão de evangelização. E o Espírito Santo leva Jesus às proximidades de uma cidade chamada Naim. E Jesus vem com uma multidão alegre. E daquela cidade saía uma multidão triste. Por quê? Aquela viúva já tinha perdido o marido. E quando a morte batia na casa de alguém, a sociedade olhava para aquela pessoa como maldita. Por quê? A morte chegou na sua casa 2 vezes num período curto de tempo. Aquela mulher agora está levando para o cemitério a sua esperança, o seu filho. O homem da casa agora, que era o filho, estava morto. E ela vai para o cemitério. Olhe para o seu irmão e diga para ele: lá no cemitério tinha um coveiro que era pago para enterrar as pessoas. Diga para ele: sempre que morria alguém, o coveiro pulava de alegria. Diga para o irmão: sabe quem era aquele coveiro? É o diabo, que quer enterrar os teus sonhos, quer enterrar os teus projetos. Lá no cemitério ele estava cavando, e a multidão se aproximando. Diga para ele: estava sonhando com dinheiro, estava sonhando com dinheiro.
para o seu irmão: dinheiro não é tudo nessa vida. Diga para ele: você pode perder tudo nessa vida, mas se você não perdeu Jesus, você não perdeu nada. Ele estava abrindo a cova para enterrar os sonhos daquela mulher. Só que ele se esqueceu que por ali estava passando Jesus. A multidão que vinha com Jesus vinha adorando a Ele, glorificando a Ele, enquanto os outros vinham de cara triste, angustiados, cabisbaixos. E diz a Bíblia que eles se encontraram. Aleluia. Jesus para o cortejo fúnebre e diz a Bíblia que ele toca no esquife. Ele não precisou fazer nada. Diga comigo: só tocou. Põe a mão no ombro desse irmão e diga para ele: está precisando Jesus tocar na tua vida, irmão. Porque essa cara feia sua está indicando que falta alegria, falta gozo na alma. Porque aquele que tem alegria do Senhor, ele é alegre. Jesus toca e ele se levanta. Segura aí na mão desse crente aí, fala assim: hoje você não vai dormir não, irmão. Nem vai babar na cadeira, pessoal. Fala para ele: tu quer dormir, vaza, porque quando eu estiver aqui eu vou dar lugar para a glória. Diga para ele: se levante. Ainda que as pessoas se levantem contra você, se levante. Diga para ele: não baixe a cabeça, não baixe a cabeça. Olhe para o alto, porque o nosso socorro, a nossa redenção, ela vem do alto. Duas vezes. Diga para o seu irmão: 2-0 para Jesus. É a morte zero. Eu me lembro de um pastor em São Paulo, lá de Guarulhos. O pastor foi trocado e mandaram um pastor jovem para a igreja. E as pessoas da igreja não valorizavam muito o pastor porque era jovem. É porque eles não liam a Bíblia, que Paulo falou: Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade. E aquele pastor pegou a lista dos membros e estavam todos presentes, menos uma família. Tinha uma família a menos da igreja. O pastor chegou para o diácono e falou: por que esses irmãos não estão vindo da igreja? O diácono falou: olha, pastor, pergunta para o presbítero fulano, que ele vai dizer para o senhor. Presbítero fulano, por que essa família saiu da igreja? Olha, pastor, essa família saiu da igreja porque um dia o pastor deu uma doutrina na igreja, o povo não achou bom e foi embora e se desviou e saiu da igreja. Falou: só por isso, só por isso. E dá o endereço deles que eu vou visitar eles. Aí o pastor foi. Chegou na casa da irmã, o marido estava trabalhando, ele chegou e bateu papo. Pois não? Bom dia, senhora. A senhora é a fulana de tal? Sou eu. Eu sou o pastor da Assembleia de Deus. Eu fui trocado, sou novo na cidade. E eu vim visitar vocês, convidando vocês para voltar para o culto. A irmã foi bem grossa e mal educada e disse: olha, pastor, não quero saber de crente, nem muito menos de igreja. Faça por favor, nunca mais vou na minha porta. E o pastor foi embora. Falou: fala, Jesus amado, que povo ignorante. E ele foi embora para casa, triste, angustiado. Chegou em casa, ele dobrou o joelho e foi orar. Aí o Espírito Santo falou para ele: levante e volte e vá na casa dela e diga para ela que eu quero que ela volte para a minha presença. E ele falou: mas Senhor, acabei de vir de lá, a mulher me expulsou, só faltou jogar um balde de água fria, e o Senhor está mandando eu voltar. Volte. E ele voltou. O Senhor outra vez: minha senhora, eu vim aqui trazer o recado de Deus. Eu não quero saber, problema seu, mas Jesus mandou falar para a senhora voltar para a casa dele. Eu não vou voltar e não quero ver mais a sua cara no meu portão. Como tem gente mal educada, irmão. E ele foi embora. No dia seguinte, o Espírito Santo falou para ele: vá hoje de novo. Diga para o seu irmão: não questione, obedeça. Diga para ele: lá na escola é A, B, C, D. Na igreja é obedecer. Aleluia. Levantou de manhã e falou: mas Senhor, o que eu falo? Diga para ela voltar para a minha presença. E ele foi.
A irmã saiu para fora. O senhor outra vez? Irmã, Jesus mandou a senhora voltar para a presença dele. Pastor, se o senhor voltar aqui no meu portão, eu vou lhe colocar para fora a vassourada. E ele foi embora. Chegou na igreja, dobrou o joelho e falou: Jesus, eu não vou mais, porque eu não vou ser agredido. E o Espírito Santo falou: volte lá agora. Olha você, irmão, fala assim: daí, obedece ou não obedece? Fala para ele que está pensando que as coisas vêm na moleza. É tudo pela misericórdia. Aí ele falou: mas Jesus, o que eu vou falar para essa mulher? Ela já me esculachou tantas vezes. Se eu for lá, vai me pegar de vassoura. E o Espírito Santo disse para ela, disse para ele: diga para ela que quando for amanhã de manhã, que ela for preparar o café da manhã do marido e dos filhos, ela diga: misericórdia. E o pastor foi. Quando o pastor bateu palmas que ela saiu, já saiu com a vassoura na mão. Eu falei que ia colocar o senhor a vassoura. Pera aí, essa senhora me bater. Eu tenho um último recado de Deus para a senhora. Ele manda dizer para a senhora que amanhã de manhã, quando você for fazer o café da manhã, a senhora diga: misericórdia. Eu não volto mais na sua casa. E o pastor foi embora. Passou a tarde, passou a noite, amanheceu o dia. Ela levantou de manhã, colocou a água na chaleira, colocou no fogo. E quando ela foi pegar o fósforo para acender o fogão, ela lembrou do que o pastor tinha dito. Ela com a caixa e o fósforo. O que vai acontecer se eu disser misericórdia? E ela pensando: não custa nada, mas para que eu vou dizer misericórdia? E ela pegou a caixa e quando ela foi riscar, ela disse misericórdia. E ela não parou. As lágrimas começaram a fluir. Misericórdia. É Deus, aleluia. Misericórdia. A caixa caiu no chão, o palito do lado, e ela começou a chorar sem entender nada. Misericórdia. O marido entrou na cozinha ouvindo aquele barulho. Mulher, que negócio é esse? Deus, aleluia. Falando misericórdia. As crianças se levantaram ouvindo o barulho dos pais. Entrou na cozinha, estavam os dois: pai, mãe, que negócio é esse de misericórdia, misericórdia? De repente estavam os quatro de joelho na cozinha clamando misericórdia, Deus, misericórdia. aleluia. Sabe o que aconteceu? Eles clamando misericórdia, misericórdia. Jesus batizou os quatro com o Espírito Santo. Aleluia. Olhe para o seu irmão e diga: a sua casa é propriedade de Deus. O diabo não tem vez. Os quatro foram batizados com o Espírito Santo. Naquela manhã, o marido não foi trabalhar, nem as crianças foram para a escola. Foram os quatro para a casa do pastor pedir perdão e agradecer a Deus pela sua misericórdia. Aleluia. O terceiro encontro de Jesus com a morte foi Lázaro, o melhor amigo de Jesus. A Bíblia diz que Jesus estava em certa localização distante de Betânia, e Lázaro estava enfermo. Marta e Maria mandam um mensageiro até Jesus, dá a notícia que ele estava mal. O mensageiro chega até Jesus e diz: mestre, aquele a quem tu amas está enfermo. Jesus poderia ir imediatamente, mas diga para o seu irmão: ele não vai na hora que você quer. Diga para ele aí: ele não é seu empregado para fazer o que você quer. Ele é Deus e ele vai a hora que ele quer. Ele não chega adiantado e nem chega atrasado. Ele chega na hora certa. Aleluia. Jesus olhou para o mensageiro e disse: essa morte, essa enfermidade é para a glória de Deus. Aleluia. Lázaro morre e Jesus não foi. E assim como todo morto, velho, olha para a cara desse crente. Irmão, dá uma olhadinha, irmão, nos olhos dele. Fala assim: era duro
ficar perto de você, irmão. Fala para ele, graças a Deus, que existe a natura, o boticário, a Jequiti, alvo de flores. Senão ninguém aguentava ficar perto de você, não, irmão. Em vida já é difícil, imagina morto. Enterrar Lázaro. Depressa enterraram Lázaro. Colocaram ele no sepulcro e colocaram uma pedra. 4 dias depois, Jesus chega. Para Marta e Maria ele estava atrasado, mas ele chegou na hora certa. 4 dias. O corpo já estava no estágio avançado de decomposição, mas Jesus chegou. Irmãos, sabe qual é o maior problema de nós cristãos? Nós somos murmuradores. Nós não entendemos o trabalhar de Deus. Marta e Maria olham para mim e dizem: mestre, se tu tivesse chegado antes, nosso irmão não teria morrido. Jesus disse: leve-me até Lázaro. E uma multidão foi com ele. E diz a Bíblia que quando Jesus chega no sepulcro, ele vê uma grande pedra. Ele faz uma oração e Jesus chora. Quando Jesus chora, ele olha para aquela pedra e diz para a multidão: tirem a pedra. Olhe para essa pessoa e diga para ela: o milagre nunca vai acontecer na sua vida se você não tirar a pedra. Se Jesus tivesse falado: pedra, mova-se, ela teria se movido. Mas aquilo que é para mim fazer, ele não vai fazer por mim, porque o possível é para mim e para você, mas o impossível é só para ele. Aleluia! Tirem a pedra. Aí começa a murmuração: mas Jesus está morto há 4 dias, ninguém vai aguentar o cheiro. Jesus olha e disse: tirem a pedra. É Deus. A Bíblia Sagrada diz que quando as pessoas morriam no Velho Testamento, elas iam para um lugar chamado Hades, se morressem sem esperança do Messias. Se elas morressem na esperança do Messias, elas iam para um lugar chamado Seio de Abraão. E existia um abismo que dava separação do Hades, o inferno, do Seio de Abraão. E quem estava aqui não passava para lá por causa desse abismo. E Lázaro morreu e foi para o seio de Abraão. O seu corpo está em decomposição, mas a sua alma está no seio de Abraão. Jesus manda tirar a pedra. E quando eles removeram a pedra, Jesus diz: Lázaro! Mas Lázaro não estava ali. Diga para o irmão: estava a carcaça. Diga para ele aí: Deus não se preocupa com essa carcaça que você chama de corpo, não. Se você é branco, preto, amarelo, alto, baixo, careca, cabeludo, Deus não está preocupado com a tua carcaça, está preocupado com a salvação da tua alma. Aleluia! Lázaro está lá no seio de Abraão. Jesus está na terra e ele diz: Lázaro! Você ouviu alguma coisa? Engraçado, eu ouvi alguém chamando meu nome, mas não pode ser ele, porque eu estou aqui e ele está lá. Para a voz de Deus não existe distância. Deus não respeita fronteiras. Deus não respeita a física. Deus não respeita o natural, porque ele age no sobrenatural. E Jesus grita: Lázaro, sai para fora. Se você for em Israel, o lugar onde Lázaro foi sepultado era uma caverna de degraus, e ele estava amarrado, parecia uma múmia. E em questão de segundos ele veio. Diga para esse irmão: mesmo amarrado, irmão, venha para a casa de Deus, porque é aqui que Deus te liberta, é aqui que Deus te cura, é aqui que Deus te sara. Ele chegou na porta da caverna. Jesus disse: solta ele. Diga para o seu irmão: tenha liberdade na casa de Deus. Pega na mão dele e fala assim, para falar da
nação, eu não me lembro o nome agora, na Tailândia. E quem estava dentro do trem? Um pastor coreano, com a Bíblia, terno, gravata, e os trens lá fora tem restaurantes, tem mesa, tem lugar de sentar. E ele sentou e começou a ler a Bíblia, mas em coreano. E dentro do trem tinha um pastor da Tailândia que estava indo para a Tailândia junto com o outro, mas não sabia que era crente. E ele foi lá no restaurante. E ele olhou para a cara daquele pastor e falou: esse cara deve ser crente. Aí ele falou: para mim saber que ele é crente, ele está lendo alguma coisa, deve ser a Bíblia. Mas não estou entendendo nada, está em coreano. Aí o pastor pegou e abriu a Bíblia dele em tailandês. Aí o pastor coreano olhou para a Bíblia do outro: também não estou entendendo nada, nunca vi essa língua. Aí ele falou: e agora como que eu vou conversar com esse pastor se ele não fala a minha língua e eu não falo a língua dele? Aí o pastor teve uma ideia: eu já sei, eu vou falar aleluia. Se ele for crente, vai falar aleluia. E os coreanos, no continente asiático, as pessoas têm um peso na língua, eles não conseguem falar aleluia, falar aleluia. Aí ele olhou para a cara dele: aleluia. O outro olhou para ele: aleluia. 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 O povo que passava no restaurante não entendia nada, os dois chorando e dando aleluia, aleluia, aleluia. Porque a palavra aleluia significa louvai ao Senhor. E os dois começaram o culto pentecostal no trem, porque nem a língua impede você de adorar a Deus. Sai para fora. Jesus disse: solta ele. Pergunta para esse irmão aí: qual é o teu sobrenome? Diga aí, irmão, qual é o seu sobrenome? Qual é o seu? Silva? Rapaz, que tem de Silva nesse mundo não é brincadeira. E o seu? Ferreira. E o seu? Pergunta lá aí, qual é o teu sobrenome? Tem alguém aqui essa noite com o sobrenome Emílio? Emílio, tem alguém Emílio aí? Emílio? Tem alguém com o sobrenome Emílio? Não? Então põe a mão no ombro dele e diga assim para ele: larga a mão de ser pamonha, se você não tem nome de sobrenome. Os crentes morrem, rapaz. Meu Deus. Tem medo até de barata. Eu fui fazer uma visita esses dias, irmão. O cara na igreja é machão, mas em casa não dorme para luz acesa, apagada de jeito nenhum, para luz acesa. Eu fui na casa de um presbítero visitar ele e aconteceu algo desagradável. Debaixo do sofá saiu uma barata, aquelas bem, sabe, sarada. Eu pensei que o irmão ia levantar, pegar o chinelo igual o machinho matar a barata. Ele subiu no sofá: barata, barata, barata. Se tiver um homem aí do seu lado, diga para ele: seja homem. Deus não te chamou para ser calça frouxa, porque a sua casa é blindada, e para ser blindada você tem que ser homem de Deus. Tá vendo? O quarto encontro de Jesus com a morte. Eu só tenho 10 minutos. Isso é bem bonito, pastor. Como que a hora voa? Jesus, eu quero que você pare e pense agora. A Bíblia diz que lá no Gênesis abundou o pecado, mas em Cristo superabundou a graça. Você não está aqui essa noite porque é bonitinho ou porque é bonitinha. Você está aqui essa noite porque a graça do Senhor te alcançou. Aleluia. Quando o homem pecou, Deus disse: Adão, a terra é maldita por tua causa, nasça dela espinhos e abrolhos. O espinho é símbolo do pecado, porque quando nós pecamos, seja deliberadamente ou não, nós ferimos a santidade de Deus. E quando o homem pecou,